Fala, torcida do Palmeiras, nação alviverde, tô chegando com mais um vídeo para vocês nesse domingão. Hoje tem derby paulista, Corinthians e Palmeiras em Itaquera. O Verdão vai em busca de quebrar essa sequência negativa contra o time de Itaquera, que está incomodando bastante o elenco palmeirense e também o técnico Abel Ferreira. A informação que se tem é que no Palmeiras esse jogo está sendo tratado como uma guerra. Palmeiras vai botar fim a essa tiração de sarro, essa zoação do Corinthians. Hoje, essa é a ordem dentro do Palmeiras. É acabar com a farra do Corinthians. Nos últimos tempos aí, o Palmeiras andou perdendo alguns jogos, perdendo a vaga na Copa do Brasil, o título no Paulista. E a pressão interna no Palmeiras entra em campo como se fosse guerra. E isso deve acontecer hoje. Vamos ver se isso em campo vai ser desse jeito mesmo. Eu já vou deixar aqui para vocês a escalação e a análise dos jornalistas aí da mídia esportiva. Antes eu já peço para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Créditos aí para o Neto e também para a Band Esportes. Que não tem para ninguém. Tem o time do Palmeiras aqui, Cascão? Bota aí. Ou o que vocês quiserem aí. Vai lá, Carlos Miguel. O torcida do Corinthians. Gaviões, Estopim, Macabra. Chega a madeira. Mas vai pra dentro, fica atrás do gol. Que ele vai pipocar. Vai pipocar, porque o que você fez com o Corinthians é coisa de traíra. Isso é a grande verdade. E com o Everton também. E que o Abel Ferreira não deveria ter liberado o Everton. Vocês vão ver no futuro aí, nesse ano. Vocês vão ver que, por sinal, graças a você, Carlos Miguel, o Corinthians hoje tem um ídolo no gol, que é o Hugo Souza. Aí, tá jogando mal, craque, cracaço. Murilo, bom de bola, Piquerez, craque. Aí vem o meio-campo. Qual a ideia desse time, Veloso, para enfrentar o Corinthians? Esse foi o time que fez a melhor partida da temporada, ganhando do Vitória por 5-1, né? Mas eu faria uma mudança, porque como o Corinthians joga com dois jogadores de frente, o Yuri e também o Memphis mais adiantado, ele vai trazer o Piquerez para fazer o terceiro zagueiro e botar o Maurício para marcar o Mateuzinho. Eu não gosto desse posicionamento. Eu colocaria o Fux ali como um terceiro zagueiro, um primeiro volante, liberaria o Piquerez para bater direto com o Mateuzinho. Aí você encaixa melhor o time. Esse encaixe, aí você tem velocidade também, né? Esse encaixe do Piquerez aqui por dentro custou o gol da Copa do Brasil o ano passado, que foi 1-0 para o Corinthians, porque o Piquerez estava aqui dentro da área, sem marcar ninguém, e aí saiu o cruzamento que sai o gol. Então eu mudaria principalmente para esse jogo. Souza! É um meio campo de muita qualidade, os dois atacantes aí fizeram um gol a rodo ano passado. Pô, que baita contratação, hein? Marlon Freitas e André são... Dois craques de bola, velho. E o setor defensivo, eu acho, onde o Corinthians pode levar vantagem é na ala direita. O Gustavo Gomes, apesar de ser craque, é um cara muito confiável, vem de... o ano passado, fez um ano passado muito... Souza. Não é ano... Eu tenho que formular a minha resposta. Faz 2 anos que ele não faz o... E você vai você vai pressionando, mas eu não vou cair na pressão, não. Gustavo Gomes e esse setor defensivo é o setor que tem sofrido bastante. Aonde o Corinthians pode levar vantagem aqui pelo lado do Kelvin, que é um lateral que não tá bem ainda esse ano. Agora, no lado do ataque ali o Alan, que é o principal jogador do ataque ali do lado direito do Palmeiras. O Arias já veio, né? O Arias deve se apresentar na próxima semana aqui na Academia de Futebol. Inclusive, já realiza treinamentos ou testes físicos, melhor dizendo, exames médicos lá na Inglaterra para poder estar à disposição do técnico Abel Ferreira já na próxima quinta-feira, talvez na sexta-feira, mas entre quinta e sexta-feira o Arias deverá estar aqui no Brasil e ser apresentado à coletividade palmeirense. Inclusive, né, o técnico da equipe do Wolverhampton, que era a equipe do Arias, acabou garantindo nesta sexta-feira que ele já é jogador do Palmeiras, né? Jogou pouco na Inglaterra, somente 26 partidas, marcou
2 gols, deu uma assistência, mas o Palmeiras sonhava com esse jogador a questão de 2 anos e deverá chegar, como eu disse, na próxima semana com contrato até o ano de 2029. Sem dúvida nenhuma, um grande reforço por quem o Palmeiras vai pagar 154 milhões de reais em suaves parcelas, Thaís. Mas falando agora do time, o time treinou normalmente nesta sexta-feira, voltará a treinar no sábado para esse primeiro derby do campeonato, um grande jogo e sem dúvida nenhuma, eu acho que vocês também vão concordar, o Carlos Miguel será a grande atração pela primeira vez jogando contra o Corinthians, o seu ex-clube certamente não vai ser muito bem recebido em Itaquera, mas na minha opinião será o grande nome, a grande atração, pelo menos antes do clássico. Lembrando que o Palmeiras poderá repetir pela primeira vez na temporada o mesmo time, no caso o time que venceu Vitória por 5-1 neste meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. E lembrando também que o Palmeiras já fez 2 clássicos nesse Campeonato Paulista, ambos em Barueri, e venceu os 2. Ganhou do Santos e também ganhou do São Paulo, Thaís. Rosen, você ficou muito bem nesse fundo verde, viu? O Rosen, o Abel poderá repetir a mesma escalação, mas as informações que você tem, ele irá repetir a mesma escalação? O Abel não costuma dar muitas pistas, né? Thaís, ele vai certamente repetir a mesma escalação, talvez uma mudança ou outra, né? Porque é o grande clássico da cidade, né? A gente pôde perceber realmente o comportamento das duas torcidas durante a semana, não apenas na vitória do jogo, na vitória do Palmeiras sobre o Vitória, a torcida falando em guerra, como também no dia seguinte, quando o Corinthians venceu o Capivariano em Itaquera e a torcida do Corinthians também falando em guerra. Claro que é uma guerra pacífica, né? Nesse momento a gente só tem uma torcida podendo ir aos estádios paulistas durante os clássicos. Nesse caso, quem irá ao estádio será a torcida do Corinthians, mas eu tenho praticamente a convicção, né, de que o Abel vai repetir o mesmo time, até porque ele quer dar ritmo, quer dar cancha ao time que talvez ele considere o ideal. Evidentemente que quando o John Arias chegar, a situação vai mudar de figura, Thaís. Muda tudo, né, Lázaro? Exatamente, né? E, Rosen, e assim, obviamente que você falou dessa questão do Arias, né? Chegando a informação agora também de Nino, hoje o nome do Pedro Lima, no lateral direito do Wolverhampton também, poderia entrar nesse negócio aí junto com o Arias. Você está sabendo de alguma coisa, Rosen? O que a gente sabe é que o Nino realmente interessa demais ao Palmeiras e não é de hoje, né? Faz tempo realmente que o Nino interessa ao Palmeiras, mas há a questão do Zenit, que não quer liberar o jogador, pelo menos neste momento. Mas, segundo o que a gente sabe, né, o Palmeiras poderia esperar o Nino até a metade do ano, quando o Zenit, aí sim, facilitaria a chegada deste jogador, e o Palmeiras muito provavelmente vai estar ainda disputando a Taça Libertadores da América, né, se a gente for avaliar os últimos anos e o elenco que o Palmeiras tem. Então o Nino chegaria para essas fases de mata-mata da Taça Libertadores da América, para a Copa do Brasil, para a fase final do Campeonato Brasileiro, até porque o futebol vai parar a partir de junho para a Copa do Mundo. E vamos aguardar, né, o Palmeiras realmente abrindo os cofres e tentando reforçar ainda mais a equipe, para a alegria da Leila Pereira e também na torcida do Verdão, que andava reclamando demais desse time que custou 700 milhões de reais no ano passado. Tchau, Rosen. Obrigada, viu, pelas informações. Bom descanso e boa cobertura do Palmeiras. Obrigado, viu, Thaís? Um grande abraço. Obrigado pelo elogio, dizendo que eu combino realmente com esse fundo. Concordo plenamente com você. Um grande abraço a Lazzarini também. Imagino, Rose. É legal. O Rosenberg, figura máxima aqui. Mas é legal da gente falar dessas questões do Palmeiras em questão de contratação, né? Muda totalmente o estilo do que o Abel teve no ano passado. O ano passado o Palmeiras apostou em jogadores em formação, jogadores que se destacavam, jogadores jovens. Esse ano já traz um Marlon Freitas, próximo dos seus 30 anos. Pronto, já vestiu a camisa, titular. Pronto, titular. Chega John Arias, pronto, titular, 28 anos, brigando por vaga na seleção da Colômbia para ir para a Copa do Mundo. Brigando não, garantido, né? Talvez titular, brigando para ser titular, melhor dizendo. E aí, olha para o Nino, jogador, zagueiro formado, que se viesse ia brigar para ser titular ali do lado direito, né, com o Gustavo Gomes. Eu acho que é uma mudança de rota, né? O Abel, o ano passado, seguiu nessa de Facundo, Emiliano, Sousa, jogadores que eram uma aposta. Não deu tanto certo no retorno financeiro, porque o Palmeiras, como o Rosenberg destacou, gastou 700 milhões.
Se o Palmeiras tivesse vencido o Brasileirão, vencido a Libertadores, os cofres estariam mais balanceados. Então você agora aposta em jogadores prontos, formados, para tentar recuperar um pouco desse dinheiro. Lembrando, né, se você conquista a Libertadores, se você conquista o Brasileirão, o Paulistão, você recebe uma receita de título. Prováveis escalações para o Derby Paulista. Olha só, os dois times aí escalados. Hugo Souza no gol, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Mateuzinho e Matheus Bidu. Essa é a defesa do time de Dorival Júnior. Meio campo é formada por Ranielli, Carrilho, André Luiz e Breno Bidon. Lá na frente, a dupla clássica, né? Memphis e Yuri Alberto. Do lado de Abel Ferreira, temos Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Andréas, Marlon Freitas, Alan e Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque. É o que o Palmeiras sente melhor, né? O Palmeiras poupou justamente no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, visando esse duelo contra o Corinthians. Óbvio que tinha esse jogo contra o Vitória no meio de semana, né, pelo Campeonato Brasileiro. E aí o Palmeiras conseguiu equilibrar, né, dar carga. No segundo tempo, Vitor Roque, Flaco, todos eles saíram já na reta final de jogo, visando o derby do final de semana. Acho que é um jogo mais importante para o Palmeiras do que para o Corinthians, tá? Pelo que o Caio terminou ali a matéria dele falando. O Corinthians, no ano passado, atropelou o Palmeiras nos clássicos, né? Então, o Palmeiras precisa dar uma resposta. Uma notícia importante, né, que a gente teve agora há pouco do Corinthians, inclusive, que é a volta do Martínez, né? Conseguiu chegar no Brasil, conseguiu sair da Venezuela. Eu não sei se o Dorival vai estar querendo muito. Tem espaço no time? Então, a gente um mês demorou para ele se representar. não treinou com o time, não jogou ainda. Tem contrato, é óbvio, né? Que se voltar em forma, conseguir se adaptar de novo à equipe e ir bem, não tem por que não ser titular. Agora... E não estava com uma cara muito feliz na foto que ele mesmo postou, né? Não estava, não. O Corinthians ontem, né, se apresentou diante da equipe do Capivariano, uma vitória tranquila, 3-0 ao natural, com um time totalmente reserva. Nem o Hugo Souza entrou em campo. Né? Chamou a atenção de como o Corinthians jogou bem, né, diante do Capivariano, com, obviamente, todas as limitações, né, e a equipe do interior paulista. Mas a gente vê um clássico totalmente aberto, né? Vamos ver se o Garro, que ontem foi titular, domingo, tem a condição de jogar, se ele vai entrar ou se o Dorival vai usar ele como uma arma secreta para um segundo tempo, assim como o Palmeiras, né, que tem algumas peças ali que podem entrar, estão pedindo passagem, mas eu vejo que esse time do Palmeiras, né, nesse 4-4-2 tradicional, que agora a gente se acostumou a ver do time do Abel Ferreira com o Flaco e o Vitor Roque na frente, tem essa possibilidade. Lembrando, mais uma vez, somente torcida única, somente torcida do Corinthians no Clássico Paulista. Eu acho que o Abel pode surpreender e mudar um pouco esse meio de campo aí por causa do meio de campo do Corinthians, viu, Laza? Você acha? Eu acho. Assim, tem opções no banco de reservas também. Pode mudar alguma coisa. Tirar o Maurício, adiantar um pouco o Andréas, colocar talvez até o Bruno Fux ali na cabeça. Volante, como ele fez na Copa Libertadores da América, a gente lembra disso. O Larson, para mim, está jogando muito bem, apesar de ser um garoto ainda muito jovem. É um dos jogadores que o Palmeiras também trabalha com cuidado, né? Que pode ter essa projeção, visando já também uma venda para o exterior. É um jogador que tem potencial e tem muito teto para crescer ainda. Bom, torcida do Palmeiras, a escalação do Palmeiras então foi divulgada aí. E eu tô notando aí muita gente da mídia corintiana aí de salto alto, hein? E eles podem acabar quebrando a cara, tá? O Palmeiras é um time fortíssimo, é um time acostumado a jogar sob pressão. Com certeza o Abel tá mostrando todos esses vídeos para os jogadores no vestiário, pilhando os atletas para eles entrar nesse confronto aí como uma guerra. Então os torcedores, comentaristas, jornalistas corintianos que acham que o Palmeiras vai entrar com medo do Corinthians está muito enganado, pois o Palmeiras pode entrar lá em Itaquera e surpreender e calar todo mundo. É bom os corintianos aí abrirem o olho, estão com um salto muito alto porque ganharam um torneio de pré-temporada contra o Flamengo, que estava de férias e tinha acabado de voltar. Eles estão muito confiantes, baseado em coisa pouca que o Corinthians fez, tá? E isso pode dar ruim para eles. Mas vamos aqui para a informação completa da escalação do Palmeiras. Verdão ajustou os últimos detalhes e prepara a força máxima para o clássico contra o Corinthians. Palmeiras treinou na manhã de sábado e ajustou os últimos detalhes para o duelo diante do Corinthians no domingo às 8h30 em Brasília,
O grupo realizou atividades musculares na parte interna da academia de futebol e depois seguiu para o campo. Abel Ferreira organizou um trabalho de enfrentamentos, contra-ataques, marcações e simulações de jogo. Depois houve uma movimentação em espaço reduzido. Sem retornos ou baixas, o provável Palmeiras para o derby deve ser o mesmo que goleou o Vitória na última quarta-feira em Barueri, com Carlos Miguel, Kelvin, Murilo, Gustavo Gomes, Zé Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Maurício, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. E o Palmeiras pode garantir a classificação para as quartas de final do Paulistão caso vença. Um empate também pode ser o suficiente, mas o time dependerá de outros resultados. Além do mais, né, vale ressaltar que o Palmeiras tem 12 pontos, o Corinthians tem 11, então é um confronto direto. Perder aí está fora de cogitação, senão o Palmeiras ficaria atrás do Corinthians e isso é muito ruim porque depois quem tem mais pontos vai mandando os jogos em casa no mata-mata e o Verdão mandar o jogo em casa é super importante para conseguir aí chegar na final e ganhar o título do Paulistão, que não é uma grande coisa, mas no começo de temporada você já começa o ano ali bem quando você ganha o Paulistão. Quando você perde é aquela pressão o ano todo. Então vale a pena o Palmeiras entrar ligado para essa partida e quem tiver com salto alto e pagar para ver pode acabar quebrando a cara. Bom, deixa a sua opinião, seu like no vídeo, compartilha. Quanto você acha que vai ser o jogo? Escreve aí nos comentários e vamos ver após a partida quem foi que acertou.